na Igreja Testemunho Apostólico, localizada aqui na Avenida Raguel Bischoff, 7617, ministrando a palavra no culto da família. Para você que vai estar assistindo pelas redes sociais, né, se é o ímpeto do teu coração, se é o desejo do teu coração conhecer mais uma família de Cristo, estamos aqui para te recepcionar. Com certeza você vai estar recebendo do céu, da parte do Espírito Santo, uma palavra, um abraço, quem sabe um aconselhamento. Olha, os irmãos estão ansiosos para te receber aqui, então sinta-se à vontade para estar conhecendo o ministério também, Testemunho Apostólico. Graças a Deus. Tanto aos que estão em casa quanto aos que estão aqui, vou pedir que abra as vossas Bíblias em Jeremias capítulo 8. Eu quero ler os versículos 20, 21 e 22. Jeremias capítulo 8, versículos 20, 21 e 28. Aleluia. Diz assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto e espanto se apoderou de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te louvo por mais uma manhã que o Senhor nos proporcionou, de estar na tua presença, de ouvir, meu Deus, hinos maravilhosos como nós acabamos de ouvir. Nós já podemos te adorar de tantas formas nesta manhã. É nítido a tua presença neste lugar, e nós não queremos perder, meu Deus, até nessa presença maravilhosa. E com toda a oposição maligna, nós repreendemos agora tudo aquilo que vem se opor a falar, ao bradar da tua palavra neste lugar. Nós repreendemos agora, e em contrapartida nos entregamos à ação do Espírito Santo. Senhor, esse mesmo Espírito que bradou no meu coração com palavras tão tremendas, e eu não pude me conter, e por momentos fui a amar as lágrimas. Senhor, que esse mesmo Espírito dê liberdade nesta manhã, e que Ele fale mais alto, que não haja impedimento ao proclamar, ao propagar a tua palavra, e que haja liberdade ao teu Espírito Santo, e que nós possamos sair daqui entendendo a tua vontade, entendendo o teu querer, os teus pensamentos, que para nós é de paz e não de guerra. Nos entregamos a ação do teu Espírito Santo a partir de agora, tudo para a honra e glória do teu nome. Você vai se assentar, dando o seu melhor abraço, o seu melhor abraço, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Profeta Jeremias, filho de Uquias, sacerdote. Naqueles anos não eram os melhores do povo de Judá, porque Israel, aquele que tinha a maior parte, porque vocês sabem que foram divididos como o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte já havia sido destruído. Judá era remanescente da parte de Deus, do povo que saía do Egito e estavam se firmando agora em Canaã, terra de cananeus. Só que esse povo, eles se estabeleceram em Canaã. Judá era aquela que era exemplo de fidelidade a Deus, porque Israel já tinha pecado, já tinha sido destruída. Judá estava vivendo um momento difícil agora, o momento em que o rei da Babilônia, ou os povos circunvizinhos, estavam se levantando para também destruir Judá. É por isso que ele está falando aqui: eu estou agoniado vendo a situação da filha do meu povo. A filha de Israel está prestes a ir às ruínas. E o profeta, em conversa com Deus, ele começa a questionar: Senhor, acaso não há bálsamo em Gileade?
Não há médicos em Gileade que possa curar a ferida do meu povo. Eu penso que a vida de alguns pastores tem sido do mesmo jeito. Eles têm olhado para as suas igrejas, vendo cada vez mais o povo definhando, e eles têm perguntado para Deus: Senhor, não há bálsamo, não há médico, o que eu posso fazer para sanar a vida desses povos, que outrora eram felizes, dando o seu melhor louvor, quando eles estavam em Sião 70 anos, quando eles estavam na Babilônia 70 anos, as pessoas clamavam: olha, canta um daqueles hinos de Sião, o povo está como morto. Jeremias, olhando a situação, ele começou a proclamar essas palavras: a minha alma desfalece, eu não consigo ver o povo desse jeito. E o pior de tudo é eles acharem que está tudo bem, está tudo normal, alguns quase sendo sepultados, mas está tudo bem. Jeremias não estava contente. Pastor, do que Jeremias estava falando quanto a esse bálsamo de Gileade? Afinal, o que tinha de tanta importância nesse bálsamo? Gileade, ou a cidade de Gileade, ela foi construída sobre um forte que ficava ao redor de Jebus, a cidade dos Jebuseus, que mais tarde, quando Davi conquista, se torna a cidade de Jerusalém. Este forte era um ponto estratégico entre as nações daquele dia, porque ficava no lugar mais alto, era onde você poderia prever os ataques do inimigo. Então eu estou aqui no meu forte, só observando. Ao longe eles conseguiam identificar, eles conseguiam abater o inimigo antes mesmo que eles subissem. Ali foi instituído para que Manassés estivesse à frente. Manassés teve um filho, Mica gerou a Gileade, e em homenagem a ele foi dado o nome a este forte, o forte de Gileade, ou a cidade de Gileade. Este forte, durante muitos anos de guerras, cerca de 330 anos, foi invejado ou foi tentado ser tomado da mão de Gileade. Por quê? Os inimigos estavam percebendo que quem tivesse posse daquele lugar era vitorioso, tinha sucesso nas batalhas. E eles começam a investir cada vez mais contra Gileade e o povo daquele lugar, ao ponto de sitiar. Se você for olhar no mapa, busque lá depois, o Monte Gileade, ele é cercado por províncias de cananeus, dentre eles os Zeus, que é bem conhecido, né? Os heteus, os heveus, os jebuseus, né? Os filisteus, cercado de inimigos, e eles estão lá no alto, no forte. Pastor, então eles estão bem protegidos, está tudo bem para eles? Seria, porque este alto não era um alto produtivo, era um lugar acidentado, de terreno acidentado, apesar de ser arborizados. Você vai ver, se você buscar lá no mapa, lá você vai ver que eles são bem arborizados, é região de floresta, mas por ser um terreno acidentado e cauterizado, ou seja, era um terreno de pedras, não tinha como você plantar para colher, não tinha como você ter o sustento daquela terra, tudo que tinha vegetação. Não tinha como se plantar ali. O que acontecia com aquele povo que vivia no alto? Por vezes, quando eles faltavam ali os mantimentos, o que tinha que fazer? Eles tinham que descer para conseguir para si mantimentos. O jeito mais fácil de descer e conseguir mantimentos era atravessar, depois da descida do monte, o Rio Jordão. O problema de atravessar o Rio Jordão é que quando eles chegavam do outro lado, o primeiro inimigo que eles encontravam eram os filisteus. E todos conhecem a fama dos filisteus, nós não precisamos aqui fazer propaganda deles. Povo terrível, sanguinário. Mas assim se deu. Todas as vezes que eles precisavam de mantimento, eles tinham que descer o monte, passar o Jordão, trazer os mantimentos para aqueles que ficaram lá em cima.
cerca de 2.000 pessoas que estavam naquele lugar, tendo que fazer essa descida continuamente. Muitos deles começaram a se perder pelo caminho, ficaram doentes, se machucaram entre as batalhas, começaram a ficar feridos, outros caíam mesmo lá, não voltavam. E na dificuldade eles perceberam que naquele lugar era proveniente um arbusto, uma espécie de uma suculenta, onde eles espremiam aquela planta, faziam uma espécie de uma pasta, e eles passavam nos ferimentos, e ali o ferimento ele cicatrizava mais facilmente. Então a volta deles para os povoados ficaram cada vez mais contínua, o que confundiu os inimigos. Os inimigos ficavam olhando, mas como é que... Peraí, esse fulano não foi aquele que nós derrubamos em batalha a semana passada, ele já está aqui de novo. Como que eles conseguiram se recuperar tão rápido? O bálsamo de Gileade. Deus suscitou em meio àquela situação difícil médicos, aleluia, que talvez nem sabiam que poderiam ter, não saberiam ter. Vamos tentar passar isso aqui. Deus proveu no meio deles médicos e bálsamo que restaurava eles rapidamente. Eles voltavam cada vez mais cedo para conseguir provisão, e o inimigo ficava confundido. Como que eles conseguem? Rapidamente a fama do bálsamo de Gileade começa a se espalhar entre os povos. Reis e rainhas, eles iam adiante deles pedindo, pagando por bom preço por aquele bálsamo. Agora vamos fazer uma alusão onde fica a nossa Gileade hoje. Podemos dizer que a nossa congregação é a nossa Gileade hoje, porque o inimigo ele tem vindo contra mim, contra você, em embates ferrenhos. Sabe aqueles embates que ele fala: agora eu derrubo ela, agora ela não levanta mais. Aí você vem até este lugar, recebe o bálsamo e volta lá. Peraí, mas o que está acontecendo? Eu te derrubei semana passada. Eu não sei o que te derrubou, meu querido, eu não sei. O que eu sei é que ainda há bálsamo, ainda médicos de Gileade. E perceba como Deus tem preparado os seus. Foi em meio à dificuldade, Deus poderia ter colocado provisões. Olha, eu vou fazer nascer aí umas hortaliças para vocês não terem que descer. Não, é em meio à luta que Ele te prepara. Aí eu não entendo, pastor, por que as coisas para mim é mais difícil? Eu me perguntei. Por que tudo para mim tem que ser com dificuldade? As pessoas parecem que conseguem com tanta facilidade, para mim tem que ser difícil. Bem-vindo à família. É o momento em que o profeta está falando aqui. Passou o verão, passou a seca e nós não fomos salvos ainda. É aquele momento que você olha para a direita, para a esquerda, todo mundo está sendo abençoado, e para mim não, pastor, pelo Senhor. Ele está fazendo de você um médico. Ele está te fazendo um bálsamo de Gileade, porque as pessoas vão estar aqui feridas e você tem que ser o remédio para a vida deles. É na boca que ele está te forjando. Pastor, você não sabe como é que a luta lá em casa, parece que só eu não entendo. Eu sou incompreendido em meio lá aos meus familiares. Deus está te forjando como médico. Bem-vindo à escola, bem-vindo a Gileade. Não quer dizer que você não vai ter lutas, aqueles vão conseguir lutar para conseguir provisões. Eles tinham que lutar para continuar produzindo o bálsamo, mas cada vez que eles voltaram, não deixavam o inimigo confundido. Só que esse é o momento crucial da vida desses homens, porque o profeta está vendo sobre aquele lugar em que há bálsamo, em que há médico. Ele está perguntando para Deus: Senhor, por que este povo, tendo todo esse aparato de cura, os melhores médicos, um bálsamo milagroso, por que eles estão como doentes?
Por que eles estão desfalecidos? A minha alma desfalece vendo a situação deles. Aí eu comecei a olhar a vida de alguns colegas, tenho conversado com alguns pastores, e a igreja do Senhor tem cada vez mais desviado. O pastor está acima também a tua igreja. As pessoas têm que ir embora por qualquer coisa. As pessoas têm pedido tempo no ministério por qualquer coisinha. Ah, porque falaram de mim, eu estou indo. Ou então elas têm ido, e no momento de louvor e adoração elas têm ficado como desfalecidas. Infelizmente, isso é geral. Está como neste momento, e eu creio que os pastores, assim como acontece comigo, desfalecem e começam a perguntar para o Senhor: Senhor, não tem, o Senhor ainda é bom Deus? O Senhor ainda está provendo remédio? Ou será que eu estou errado? Eu não estou conseguindo produzir o bálsamo, o remédio necessário? Jeremias faz essa pergunta para Deus, e Deus resolve explicar para Jeremias o que realmente estava acontecendo. E você pode abraçar, porque essa palavra é para nós. Quando Jeremias questiona a Deus e pergunta: Senhor, o que está acontecendo com o nosso povo? O que está acontecendo com a filha do meu povo? Aí Deus começa lá no início do capítulo 8 dizendo: naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá, os ossos dos seus príncipes, os ossos dos sacerdotes, os ossos dos profetas, os ossos dos habitantes de Jerusalém para fora das suas sepulturas. Expulsarão ao sol e à lua e todo o exército do céu que tinham amado, a quem tinham servido, após quem tinham ido e a quem tinham buscado, diante de quem tinham prostrado, não serão recolhidos nem sepultados serão, como estercos à face da terra. Em outras palavras, o Senhor está falando para Jeremias: Jeremias, este povo, por achar que tinha um bálsamo muito perto, por achar que tinha os melhores médicos, se apostataram da fé em mim. Eles me abandonaram, eles me deixaram, eles confiaram em sacerdotes, eles confiaram em príncipes, eles confiaram na própria força, na força do braço, e hoje eu estou expondo eles ao sol e à lua como esterco que são. Quem pensa ser alguma coisa, dizendo: eu entendo, Deus também fala comigo, pastor, você não pode falar assim comigo, não, eu entendo. Deus está falando que a sua sabedoria diante dele é esterco e vai ficar exposta. Aí talvez, eu imagino Jeremias agora tentando explicar: não, Senhor, por favor, tem misericórdia, é porque alguns não entendiam, é porque alguns falaram isso na ignorância, porque hoje no mundo tem muita justificativa para não servir a Deus. Ah, Deus entende, ah, não tem nada a ver. Jesus, aleluia a Deus. Eu imagino Jeremias tentando explicar este momento para Deus: Senhor, não faça isso, porque eu também estou no meio deles. Aí Deus vem no versículo 4 e diz para Jeremias: assim diz o Senhor, cairão os homens e não tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão. Porque é assim que acontece: alguém que cai, ele tem que levantar. Alguém que está indo no caminho errado, quando ele percebe, ele tem que retornar. Mas o meu povo não volta. Olha, ele diz no versículo 5: porque pois se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém o engano e não quer voltar. É aquele tempo que a gente vai ministrar na vida da pessoa. Eu já passei por isso. A pessoa fala: ah, pastor, eu sei que eu estou errado. E por que não se levanta? Por que não volta desse caminho? Aí vai questionar a igreja, questionar: ah, porque lá no salão me trataram bem, ah, não me deram. Como o profeta está falando, não há bálsamo de Gileade, não há médicos de Gileade. Tem sim, o problema é que o povo não quer ser curado. Se o pastor fala um pouquinho áspero, não, você não pode falar assim comigo, Deus é amor.
Eu imagino o profeta falando com Deus: ah, Senhor, mas perdoa eles. Por favor, perdoa eles, porque eles foram ignorantes. Sim, eu entendo, o Senhor está certo. Eles não querem voltar, eles ficam de contínuo pecando, né? Apostataram o teu altar, ou melhor, profanaram o teu altar. Mas perdoa eles. Eles não sabem o que falavam. Olha o que Deus vai falar no versículo 6: eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: o que fizeram? Quando direciona-se palavras desse altar, palavras de arrependimento, palavras de olha, vai, se converte, se conserta. Ah, não, o pastor não pode falar assim, não. Quem é o pastor para falar? Ou melhor, neste momento em que há palavras de conserto desse altar, era para você perguntar: o que é que eu fiz? Eu preciso voltar. Mas Deus está para ouvir. Eles não falam o que é reto, eles não perguntam: eu preciso voltar. Não, eu ainda continuo me valendo. Eu sou polivalente. Não preciso de ninguém. Eu preciso de palavra tua, pastor. Se continuar falando, eu saio da igreja, hein? Saia de verdade. Vai. Aí o profeta resolve admitir: verdade, Senhor, eu estou no meio deles, eu tenho observado que eles fazem isso mesmo. É natural para eles cair e continuar prostrado. É natural para eles perceber que o caminho está errado e eles continuam indo. E Deus olha para o profeta e diz: é exatamente isso. Olha o que ele diz no versículo 7: até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, a rola, o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Esse dozinho de amor que estão pregando por aí, pode vir, continua, está tudo bem. Continua desfalecido do jeito que você está. Não precisa se arrepender, não. Ele vai fazer tudo por você. Deus está falando que eu e você precisamos conhecer que Ele é juiz. Senão não adianta de nada ter o bálsamo, não adianta de nada ter remédio, ter os melhores médicos, os melhores pregadores, os melhores músicos, se não houver arrependimento. É isso que vai curar a minha alma, a minha vida. Mas o problema de não querer ouvir uma palavra como essa de arrependimento, e isso tem sido a máxima, vamos colocar de uns 10 anos para cá, suscitaram entre nós muitos neopentecostais. Eu não quero falar dos neopentecostais, eu quero falar dos novos doutores da lei, pessoas que estudaram meia dúzia de palavras e acham que sabem tudo. É verdade. Eu lembro de antes, 10 anos atrás, nós vimos num culto como esse de Santa Ceia, nós víamos com o ímpeto de se arrepender. Nós já começamos a se preparar no dia anterior. Olha, eu vou até de jejum, porque Deus pode revelar que eu estou em pecado. Aí vem uma geração que começa a estudar um pouquinho a Bíblia e começa a chegar na cara do pastor, apontar o dedo: pastor, não é bem assim. Deus também fala comigo. Olha o que Deus fala no versículo 8: como pois dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco, eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Porque tem um evangelho pífio sendo pregado por aí, da aceitação. Vem como está, continue. O pastor ou a igreja tem que se adequar a você. Cogitaram nas redes sociais e na mídia que a Bíblia tinha que ser reescrita, porque ela era um objeto arcaico. Quando Deus fala para mim e para você que eu não mudo, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não. Aleluia. Aí se exprimam na própria sabedoria, dizendo: não é bem assim não. E o que acontece? O que acontece lá na igreja de Coríntios, em que daqui a pouco o pastor vai estar ministrando na minha e na sua vida. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. É este momento em que Jeremias está olhando para o povo dele e está falando: olha, estão todos desfalecidos,
Na terra onde tem o melhor bálsamo, onde tem o melhor médico, tem pessoas que estão como mortas. Aí neste momento, os sábios são envergonhados. Olha só o que ele diz no versículo 9: os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos, e eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Deus zomba deste povo que se suscitou de 10 anos para cá, se achando sábio, detentores da verdade, quer apontar dedo na cara do pastor, dizendo que não é bem assim. Dentre, aleluia, os pastores, aqueles que estão na liderança de igreja, existe uma hierarquia, existe um mandamento do Senhor, existe a unção específica para a vida de cada um. Quem é você? Ou quem sou eu para meter o dedo na cara dele e dizer que ele está errado? Jesus, aleluia. Ao anjo da igreja. E todos aqueles que suscitarem, é como Deus está falando, que sabedoria teriam? Ou seja, é nada. Em vão, esses daí têm escrito, tem gente baseando doutrinas em livros, quando o livro mais importante nós temos e muitas vezes não há 11 anos. Comprou a Bíblia novinha, ela fica anos, chega a abrir as folhas. A minha está toda despedaçada, eu pedi matar de reformar. Porque não há mais esse costume do mundo. O povo se acha autossuficiente. Eu sei, Deus também fala comigo. Aí quando a pessoa ela se estriba no próprio entendimento, o que é perigoso, porque a soberba precede a queda. Olha o que Deus fala no versículo 10: portanto darei as suas mulheres a outros, e as suas herdades a quem possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá a avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa da falsidade. Quer viver no evangelho falso, da aceitação, de está tudo bem, Deus é amor. Sabe o que Deus está fazendo com muitos? E nunca se ouviu falar tanto de famílias destruídas no meio das igrejas. Ele está entregando as mulheres a outro, ele está entregando a sua herança, a sua herdade, os seus filhos, a quem você nem conhece. Talvez você neste momento não sabe nem, eu não sei onde é que meu filho está. Pais e mães que têm chorado dentro da igreja, onde tem o bálsamo da cura, onde tem o remédio, onde tem o médico, tem chorado. Por quê? Porque tem vivido a falsidade, tem servido a um Deus que faz de conta. Eu vou lá, eu finjo que adoro, levanto as minhas mãos, como a minha cunhada costuma falar, tomo um antídoto, volto para minha casa e está tudo certo. Não, Deus quer arrependimento, Deus quer relacionamento dele. Tem muita gente perdendo da parte de Deus as melhores bênçãos da vida dele, o sonho de Deus, a família, por conta que tem vivido o evangelho de falsidade. Faz de conta. Você pode enganar o teu pastor, mas a Deus você não engana. Aleluia. Pastor, que evangelho de falsidade que é esse? O que esses homens estavam pregando naqueles dias? Olha só, Deus vai falar aqui no versículo 11: curam a ferida da filha do meu povo superficialmente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Te lembra alguma coisa? Te lembra algum coach do evangelho pregando alguma coisa que vem? Ele é amor, ele aceita tudo. A paz, paz. E Deus está falando, não, a paz sem arrependimento. É por isso que a minha filha tem desfalecido, é por isso que as igrejas têm se esvaziado cada vez mais, por causa desse evangelho pífio, que não há arrependimento, não há conversão, não há, aleluia, transformação. A pessoa vem do mesmo jeito, ela permanece, ela continua. Percebam, esses homens de Gileade, eles precisaram passar um processo, eles precisaram ser experimentados na guerra para poder produzir o melhor bálsamo, produzir os melhores médicos. Então, depois de processo, você muda. Você muda, você não levanta o mesmo. Depois de uma queda, que você se levanta outro. E por que as pessoas têm pregado o evangelho que você vem e continua do mesmo jeito ou até pior? E o pior de tudo é que as pessoas pregam isso em seus altares. Elas pregam um evangelho totalmente averso do que Deus fala, do que Cristo veio trazer. Porque quando Jesus chega, João Batista já estava pregando: arrependei-vos, porque é chegado
o reino do céu. Jesus vem falando: eu vim aqui pregar para que vocês se arrependam dos seus pecados. Agora, os evangelhos de hoje não querem pregar isso. Não, arrependimento para quê? Não precisa se arrepender, não. Deus é amor. E o pior é que não tenho vergonha de falar isso. Aí no versículo 12, Deus vem falando: porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no meio do tempo em que iam visitar, diz o Senhor. Quantos desses pastores não têm caído? Quantos desses ministros de louvor de mentira que subiram no altar para falar do nome do Senhor em vão estão caídos e prostrados hoje? Deus está falando: eles vão tropeçar, vão cair, de lá não vão se levantar. Pensam que é você servir a Deus de brincadeira, levianamente, falsamente, sem arrependimento. Você corre o risco também de tropeçar e cair e ficar lá prostrado. 13: certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu. Até aquilo mesmo que lhes dei se irá deles. Nunca se ouviu falar de tanta escassez no meio dos evangélicos. Nunca se ouviu falar de tanta gente endividada no meio dos evangélicos. 14: porque nos assentamos ainda, juntai-nos e entremos nas cidades fortes, e ali juntamos, estejamos calados, pois o Senhor nosso Deus nos fez calar e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Jeremias, ele resolve chamar o povo à consciência. Nós deveríamos entrar nessa casa mediante as nossas práticas, e aí cabe você fazer uma autoanálise. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para passar a palavra. Se você se identificou nesta palavra, comece agora a fazer uma autoanálise, que é o que Jeremias está falando. Nós deveríamos chegar agora nessa casa e estar sentado e calado, porque é o Senhor que nos fez e não está fazendo nós passarmos por todo esse momento de dificuldade. Ele nos fez tomar água de fel, e nós devemos agora sentar e receber a repreensão dele. Mas muitos de nós não queremos. Nós queremos sentar aqui e questionar a palavra. Por que uma palavra dessa tinha que ser uma palavra de amor, uma palavra de abraço? Esta é uma palavra de abraço, porque ele repreende e castiga toda a dor. Ele está te abraçando neste momento, está falando: você está indo pelo caminho errado, é melhor você voltar, torne-se a mim, vinde a mim. Jeremias está falando isso. No 15 ele diz: espera-se paz, e não há bem, o tempo da cura, e eis o terror. Porque se eu e você não chegar nessa casa para reconhecer que nós estamos errando, tudo que nós esperamos de bênção vai se transformar em maldição. Eu venho para cá pedir uma cura, Deus vai tocar o terror na nossa casa. Não sou eu que estou falando, é a palavra. 16: já desde Dan se ouve o resfolegar de seus cavalos, toda a terra treme a voz dos rinchos dos seus fortes, e vem e devora a terra, a sua abundância, as cidades que habitam nela. Ou seja, o inimigo está aí. Se nós continuarmos brincando dentro dessa casa, o inimigo ele vai chegar e ele vai ter êxito no ataque dele. 17: aí você pensa: porque o inimigo está furioso, como muita gente gosta de falar, pastor, o inimigo está furioso comigo, ele está me atacando, ele está pronto para me devorar. Deus vai revelar algo para mim, para você nesta manhã. Olha só, versículo 17: pois eis que enviarei entre vós serpentes e basiliscos, ou escorpiões, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Sabe o que ele está falando para mim e você? Não é o inimigo, sou eu. Continue com brincadeirinha, sentado aqui fazendo de conta. Eu vou enviar serpentes e escorpiões para te morder.
Ah, pastor, não está acontecendo ainda, você não está sofrendo nenhum embate lá na sua casa, lá no seu serviço, alguém não levantou o calcanhar para você ainda, se prepare. Nenhuma traição aconteceu ainda. É hora de sentar e começar a perguntar: o que é que eu estou fazendo? O que é que eu vim fazer aqui? Qual o propósito da minha estadia aqui? Isso faz parte da cura que Ele tem para mim, para você. Ainda há remédio, ainda há bálsamo, ainda há médico. O rei ainda está na casa. Aleluia. Aí o profeta então resolve dialogar com o Senhor. Olha só o que ele fala. 18. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, da terra muito remota. Não está o seu Senhor em Sião, não está nela o seu rei, porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com as vaidades estranhas. O profeta começa a falar com Deus e fala: Senhor, eu reconheço que todo o povo tem pecado, eles têm feito imagens de escultura. De repente, pastor, então essa palavra não é para nós. Nós não servimos a imagem. Tudo que você coloca no lugar de Deus é apostasia, é idolatria. Se o teu tempo de excelência você tem usado para os seus passeios e não para estar diante do Senhor, você está idolatrando diante dele. O teu melhor, a tua melhor vestimenta, o teu melhor do teu tempo, o melhor do teu louvor, o melhor do teu aplauso tem que estar diante dele, não é lá fora, não. Nós nos apostatamos, nós não queremos voltar. E é nessa hora que Jeremias começa a clamar diante do Senhor: para o Senhor, ainda não há bálsamo, não há cura, não há médicos. E Deus começa a falar assim: há rei, há bálsamo e há cura. Só que é necessário reconhecimento, arrependimento de coração e de alma. Pastor, como é que seria nesses dias de hoje? É nós reconhecermos as nossas debilidades. Falar: Senhor, eu errei até hoje. Eu quis sim ser sábio diante do homem de Deus. Eu quis sim ser sábio diante da tua palavra, questionando muitas vezes, não é bem assim. E hoje eu estou prostrado, mas eu não quero ficar mais. Começa a falar para ele: Senhor, o que é que eu fiz? Revela. Aí o bálsamo vai começar a descer. É possível hoje ainda haver cura, pastor, mesmo na situação em que eu estou. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, ou melhor, Mateus. Aleluia. Mateus capítulo 10. Glória a Deus, aleluia. Ou melhor, capítulo 11. Vamos lá. Capítulo 11 de Mateus. Como eu disse, para que o bálsamo fosse extraído da planta, essa planta tinha que ser esmagada. Tinha que ser feito dela uma pasta onde era colocado sobre a ferida, e essa ferida cicatrizava rapidamente. Nós temos esse bálsamo hoje. Jesus, ele foi imolado ali na cruz do Calvário. Ele foi moído ali na cruz do Calvário e foi dispensado dele um bálsamo, onde pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ainda há bálsamo, ele ainda está na casa, mas é necessário que eu venha ter com ele. Olha só o que ele fala no versículo 28 do capítulo 11 de Mateus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu não sei qual a dor que você tem enfrentado, eu não sei qual é a rejeição, eu não sei qual é, se é física, se é mental, se é espiritual, se é financeira. O que eu sei é que qualquer tipo de dor, e não existe um grupo seleto para isso, ele está dizendo: vinde a mim
tomai sobre si o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Talvez o peso que você tem carregado lá fora, talvez o peso da sua culpa que você tem carregado, você não tem suportado. Você veio aqui como o seu último fio de esperança. Se Deus não falar nada, eu não sei o que vai ser. Talvez como aquele jovem que o pastor encontrou ontem. Deus lhe apresentou um novo jugo. Sim, você vai ter que continuar carregando as suas responsabilidades. A diferença é que o meu jugo é suave. Algo que você não consiga suportar, você vai levar, você vai chegar. Ele está dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Pastor, o que Jesus está falando aqui? O ser manso é o jeito que eu e você temos que ser para lidar com a nossa vida cotidiana. Porque muitos têm perdido as suas lutas, os seus embates por causa da falta de mansidão. Ah, me fechou no trânsito, acabou, não sou mais crente. Vamos para o braço. Está pensando o quê? Ser manso. Pastor, mas ele está falando que ele é humilde de coração. Sabe o que é ser humilde de coração? É você saber quem você é, mas mesmo assim você se humilhar para atender o seu próximo. Eu sei quem eu sou, eu sei que a minha capacidade é maior do que a dessa pessoa que está vindo por embaixo comigo, mas eu vou me rebaixar, ou seja, eu vou me humilhar para poder atendê-la mesmo assim. Jesus fala que vocês fazendo isso, vocês vão conseguir descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí cabe a você, não cabe a mim estar julgando. Olha, o que você está levando é pesado, não sou você mesmo que vai questionar. Está pesado? A caminhada está pesada para você? Você não está conseguindo mais se levantar? Você não está conseguindo mais enxergar que Deus está fazendo tudo na tua vida? Troque pelo fardo dele. Mas para isso você precisa aceitar o jugo, você precisa aceitar o governo dele. Quando Deus fala assim com o profeta Jeremias, Jeremias resolve se levantar diante do povo e começa a trazer uma mensagem para eles. Eu preciso fazer algo por este povo, porque eles estão prostrados, e o problema da pessoa muitas vezes está prostrada, está talvez com uma doença, seja ela física, mental, emocional. A pessoa ela não dá ouvidos, ou ela não percebe o que está à sua volta. E Jeremias resolve tomar tempo daquela situação. Eu preciso trazer esse povo à tona. Eu preciso fazer com que eles reconheçam que pecaram diante do Senhor e precisam retornar. Vinde, segundo o dicionário quer dizer isso. Vinde, quando ele diz vinde, ele está dizendo: entenda o que eu estou fazendo, volte. Tente entender o que eu vou te explicar agora. Quando ele está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, Jesus está falando para mim e para você: ei, senta aqui, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Você já recebeu a explicação do que pode estar acontecendo na minha e na sua vida. Talvez nós temos servido a Ele com displicência, de qualquer jeito, vivendo um evangelho falso, onde nós só buscamos palavrinhas que diz paz, paz, quando não há paz. Você já identificou isso? Só que agora é momento de vir a Ele. É momento de ouvir a explicação dele, entender: Senhor, eu entendo, agora eu quero caminhar com o Senhor. Deus tem levantado médicos aqui nesta casa. Deus tem feito remédio aqui nesta casa. Se você não entendeu ainda, eu quero trazer uma mensagem cantada para você. Porque ainda há bálsamo em Gileade, ainda há remédio em Gileade. Aleluia! Eu quero chamar aqui a minha família, nós vamos cantar algo para você. Aleluia! Porque ainda há bálsamo, ainda há remédio em Gileade. Amém? Vamos se colocar aqui. Eu peço que vocês se coloquem de pé neste momento. Atenta ao que Deus vai falar através deste louvor. Glória a Deus!